A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Hoje estaremos comentando a 9ª lição desta revista, que traz como título A Singularidade de Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos orar buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nos alegramos na Tua presença, com um coração grato a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, nos direcione, nos capacita cada dia mais com o Teu Espírito Santo, dando graça, sabedoria e entendimento da Tua Palavra. Sê Tu conosco neste momento e nos revele as Tuas verdades, em o nome de Jesus. Amém. Amados, damos graças ao nosso bom Deus por mais uma vez estarmos aqui juntinhos para esse estudo tão maravilhoso da Palavra do Senhor. Desde já quero agradecer pela sua companhia, pela sua participação em nosso canal, contribuindo com seus likes, os seus comentários e também a divulgação desses vídeos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, deixe o seu like, sinta-se à vontade para comentar sobre esta lição estudada e também compartilhar o vídeo com outros irmãos. Lembrando aqui mais uma vez aos inscritos, confiram o sininho das notificações, veja se está devidamente ativado para que você sempre receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento, um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 9. A singularidade de Jesus Cristo. O texto áureo de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20 e o versículo 31, e assim diz a palavra do Senhor. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A verdade aplicada de hoje nos diz que a singularidade de Jesus Cristo é atestada também por sua autoridade, seus milagres e pelo testemunho das Escrituras. Os textos de referências de hoje encontram-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 1 ao 5 e o versículo 14. E assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O primeiro objetivo desta lição é ensinar que Jesus Cristo é o ungido de Deus. A lição de hoje nos traz o maior e melhor assunto de todos os tempos. Jesus Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo, o Eterno, um personagem sem igual, único e incomparável. Sobre sua singularidade está escrito, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 ao 11. O Senhor Jesus Cristo não teve pecado, ao contrário de todas as outras pessoas e dos fundadores de religiões que já viveram neste mundo. Sempre houve na história
Pessoas querendo fazê-lo passar por um mito, por um personagem de ficção, negando a sua real existência. Sobre a existência do Senhor Jesus, Billy Graham escreveu, abre aspas, Jesus viveu num país pequeno e nunca saiu de seus limites. Era tão pobre que ele mesmo dizia que não tinha onde recostar a cabeça. Seu único dinheiro estava na boca de um peixe. Ele andava em um animal que lhe fora cedido por um homem. Ele cruzou o lago no barco emprestado por um outro homem. Ele foi enterrado no túmulo de outra pessoa. Ainda assim, ele deixou seu manto real de lado para fazer essas coisas. Ele nunca escreveu um livro. Suas palavras registradas talvez nem dessem para fazer uma edição de bolso. Ainda assim, as palavras que foram escritas sobre ele, colocadas juntas, encheriam 1000 bibliotecas do Congresso americano. Jesus nunca fundou uma faculdade para perpetuar suas doutrinas. Ainda assim, seus ensinamentos resistem há mais de 2000 anos. Ele nunca carregou uma espada, nunca organizou um exército, nunca formou uma marinha e nunca teve força aérea. Ainda assim, fundou um império no qual há milhões que morreriam por ele. Jesus nunca estudou medicina, ainda assim curou aqueles que vieram a ele. Não era do mundo. Ainda assim, quando morreu, o sol se escondeu e todos os céus ficaram de luto. A data em que escreve esse livro é de 1987. Por que o calendário não começa a partir da fundação de Roma, da Revolução Francesa, da fuga de Maomé ou do nascimento de Buda? Porque, segundo a cronologia aceita, este homem nasceu 1987 anos atrás. Fecha aspas. Trecho do livro Dia a Dia com Jesus, da editora Atos. Tópico 1. Jesus Cristo, o ungido de Deus. É importante destacarmos aqui que a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus, e sim um título. A palavra grega Christos, de onde nós obtemos a palavra Cristo em português, é a tradução do termo hebraico para Messias, relacionado com o verbo hebraico que significa ungir. Portanto, quando o Novo Testamento fala de Jesus Cristo, ele está dizendo Jesus, o Messias, que significa literalmente Jesus, o ungido, não por homens, mas pelo próprio Deus Pai. Com relação ao Senhor Jesus ser chamado de o Cristo, é destacado neste tópico que na Bíblia o termo Cristo corresponde a Messias, que é igual o ungido, e é um título específico que para os judeus se referia a um esperado rei, descendente de Davi, profetizado desde o Antigo Testamento, que viria para libertar o povo de Israel dos seus opressores. No tempo do Antigo Testamento, as pessoas eram ungidas quando chamadas para servirem como profeta, sacerdote ou rei. O próprio rei Herodes sabia desse fato. Vejam a sua reação quando soube o motivo da visita dos magos vindos do Oriente depois que Jesus nasceu. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Mateus 2, 3 e 4. Infelizmente, Israel não reconheceu e nem recebeu seu Messias prometido, conforme João, capítulo 1, versículos 10 e 11, vindo na plenitude dos tempos. De acordo com a tradição judaica, na literatura talmúdica, o título Messias, ou o Rei Messias, se refere ao líder judaico que o povo de Israel aguarda até hoje, crendo que este grande líder virá para redimir Israel no final dos tempos. A Bíblia registra a revelação de Deus a Pedro ao ser interrogado por Jesus sobre quem ele era. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Naquele momento, Pedro estava confessando a Jesus como o Cristo, o ungido de Deus, enviado ao povo de Israel. É interessante notar que as pessoas não chegam
a fé em Cristo por investigação secular ou por dedução, mas sim porque o Pai revela seu Filho a elas, conforme Mateus 16:17 e João 6:65. Subtópico 1.1. A promessa do Messias no Antigo Testamento. Nos livros do Antigo Testamento, há muitas profecias sobre o nascimento de Cristo, chamadas de profecias messiânicas. A primeira delas está registrada em Gênesis 3:15. Deus anunciou o nascimento do Messias através do ministério dos profetas, dos cânticos dos salmistas e através dos símbolos e pactos que apontavam para a vinda do Salvador. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nos fala do local do nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, 2. A última profecia messiânica encontra-se em Malaquias 3:1, com detalhes específicos, sinalizando que antes da sua chegada, o Messias enviaria um precursor que prepararia o seu primeiro advento. Os livros do Antigo Testamento que apresentam mais profecias messiânicas são Salmos, Isaías e Zacarias. Isaías é chamado o profeta messiânico, porque ele estava completamente convencido da ideia de que seu povo seria uma nação mediante a qual, em algum dia futuro, viria da parte de Deus uma bênção extraordinária e maravilhosa para todas as nações. O Messias que Deus enviaria e que traria paz, justiça e cura ao mundo inteiro. Ele focava continuamente sua atenção no dia em que seria realizada essa tão grande e maravilhosa obra. Sobre as promessas acerca do Messias, Isaías profetizou que ele é o herdeiro por direito ao trono de Davi, Isaías 9:7, e diz que ele autenticará seu papel como Messias ao curar os cegos, os surdos e os aleijados, Isaías 29:18 e Isaías 35:5 e 6. Ele também estabelecerá a nova aliança, Isaías 55:3-4, e um dia estabelecerá um reino messiânico sobre o qual reinará e no qual será adorado, Isaías 9:7 e 66, 22 e 23. Vemos nos evangelhos que a maioria dessas promessas já se cumpriu no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Outras continuam se cumprindo hoje e outras ainda estão para se cumprir. Jesus Cristo continua sendo o único que dá vista aos cegos, físicos e espirituais, cura as enfermidades do corpo e da alma, liberta e transforma vidas, salva, batiza com o Espírito Santo e reina no coração de todo aquele que o recebe como seu único e suficiente Salvador. Subtópico 1.2. Os evangelhos apresentam Jesus como o Messias. O comentário da Revista do Professor traz vários versículos dos evangelhos que afirmam ser Jesus o Messias, tão esperado por Israel. O próprio Senhor Jesus se apresentou como o Messias, conforme o que está escrito no Evangelho de Lucas, que diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 16 ao 19. O Senhor Jesus fechou o livro no meio daquela passagem de Isaías 61, 2. Ele não continuou, porque a afirmação seguinte, que era o dia da vingança do nosso Deus, não estava sendo cumprida ainda. E por isso ele devolveu o rolo de pergaminho ao assistente da sinagoga e se sentou. Com todos os olhos fixos nele, o Senhor Jesus declarou: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 21, a parte B do versículo.
Com essas palavras, o Senhor Jesus estava dizendo que era o servo divino, ou ungido, sobre quem o profeta Isaías falara. Ele veio a esse mundo como o ungido de Deus, se fez carne e habitou entre nós, operando sinais e maravilhas e anunciando o evangelho da salvação. O ministério de Cristo era e continua sendo o de levar pecadores ao arrependimento, salvar suas almas e também conceder-lhes cura divina e libertação. Ele comunicava nova vida aos que estavam sem esperança, libertação aos endemoniados, cura aos doentes, provisão aos pobres, dignidade aos marginalizados pela sociedade e, tendo compaixão por eles, supria as suas necessidades. Obras profundas e transformadoras tiveram lugar no meio dos judeus e gentios e continuam tendo lugar hoje no meio da Igreja do Senhor Jesus. Só Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo e supre todas as nossas necessidades. Creia nisto. Subtópico 1.3. Jesus Cristo é cultuado como ungido de Deus. A igreja primitiva cultuava ao Senhor Jesus Cristo na certeza de que ele era o ungido de Deus. E encontramos no Novo Testamento as instruções para continuarmos a cultuar, a adorar ao Senhor Jesus como o ungido de Deus. A Bíblia nos mostra que podemos fazer isso pessoalmente, como está escrito, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. O Senhor Jesus era e continua sendo cultuado nas casas, conforme o texto bíblico da primeira carta aos Coríntios 16:19, onde se lê o relato de que Áquila e Priscila recebiam a igreja em sua casa. E a Bíblia também nos mostra que os cultos em adoração a Jesus também aconteciam no templo, como está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. O pastor Joabes Rodrigues do Rosário afirma neste subtópico que os primeiros cristãos tinham a convicção de que a salvação era a obra de um ser que era ninguém menos que o Senhor do céu e da terra, e que o Redentor era o próprio Deus. Convicto de que o Senhor Jesus Cristo é o ungido de Deus, foi que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, falou com ousadia perante o Sinédrio: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus, o nosso Salvador, é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração para todo sempre. Está escrito: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. O segundo objetivo desta lição é estudar sobre a autoridade de Jesus Cristo. Tópico 2. Jesus Cristo e sua autoridade. Ninguém jamais falou ou agiu com a autoridade de Jesus. Ele, e somente Ele, tem toda a autoridade no céu e na terra. E esta autoridade é inerente à sua divindade, delegada por Deus Pai, em função de sua atividade como Redentor. A autoridade que o Senhor Jesus Cristo demonstrou no seu ministério terreno é bem diferente daquela que os homens procuram. Ela não usava de demagogia e nem de estrelismo nas suas pregações ou ensinos. Não buscava fama ou elogios dos homens, mas demonstrava nas suas palavras e atitudes a essência da verdade, da dignidade e do poder de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, e exercitou sua autoridade até mesmo quando entregou sua vida em sacrifício por nós,
para que cumprisse a sua missão e retornasse em glória à direita do Pai. Em Mateus 28, 18 ao 20, ao entregar a grande comissão aos seus discípulos, entre os quais eu e você também estamos incluídos, o Senhor Jesus falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta autoridade é a base para que Ele nos mande ir e fazer discípulos de todas as nações, através da pregação do Evangelho da salvação. É importante lembrar que devemos ir sempre na autoridade de Jesus Cristo, quando pregamos a sua palavra e não confiados em nossa capacidade ou sabedoria humana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses sobre a autoridade de Jesus, disse: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 ao 11. Subtópico 2.1. Autoridade para perdoar pecados. Ao perdoar pecados, Senhor Jesus se revela divino, conforme Mateus 9, 1, 8, Marcos 2, 1 ao 12 e Lucas 5, 17 ao 26. Vemos no Evangelho segundo escreveu Mateus, o Senhor Jesus se dirigindo ao paralítico e dizendo: estão perdoados os teus pecados. Mateus 9, 2. De acordo com o Antigo Testamento, apenas Deus é capaz de perdoar os pecados. Salmo 103, 12. E ao falar daquela forma ao paralítico, os ouvintes, doutores da lei, consideraram uma blasfêmia por parte de Jesus. Contudo, não tinham como negar que o homem ficara curado imediatamente pela autoridade de suas palavras. Ao perdoar os pecados daquele homem, o Senhor Jesus demonstrou sua preocupação, primeiramente, em curar a sua alma, o seu interior, em livrá-lo dos seus pecados, para depois vir a cura física. Debaixo da autoridade de Jesus, o paralítico imediatamente andou, pegou sua cama, foi embora glorificando a Deus, assim como toda a multidão que, maravilhada, glorificava a Deus. Infelizmente, aquela plateia conseguiu ver um milagre óbvio, o paralítico andar. Da mesma forma que muitos de nós glorificamos a Deus cada vez que testemunhamos prodígios. Outro exemplo é o da pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7, 48 e também teve os seus pecados perdoados por ele. Ao perdoar as pessoas, o Senhor Jesus demonstrava sua preocupação com a vida espiritual delas. É importante termos a sensibilidade para enxergar o milagre do perdão de Jesus em nossas vidas, que nos cura a alma e nos alegra na presença do Senhor. Subtópico 2.2. Autoridade sobre forças espirituais do mal. A Bíblia relata um acontecimento envolvendo a libertação de 2 endemoniados em Gadara, revelando a autoridade de Jesus sobre os demônios. Está escrito em Mateus 8, 28 ao 34. Nesse relato bíblico aprendemos lições preciosas sobre os demônios e sobre a autoridade de Jesus sobre as forças espirituais do mal. Observe que no texto bíblico mencionado, os demônios reconhecem a divindade de Cristo. O conhecimento deles é limitado. Eles sabem que no fim serão julgados por Cristo. Mateus 25, 41, Tiago 2, 19 e etc. E eles não podem agir sem a permissão da maior de todas as autoridades, a de Cristo. Subtópico 2.3. Autoridade para ensinar. A autoridade de Jesus Cristo era reconhecida naturalmente pelos que o ouviam. Mateus 7, 28 e 29 nos diz que as multidões ficavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28, a parte B do versículo e 29. A mensagem era diferente das que o povo estava acostumado a ouvir. Claramente trazia a autoridade divina. Jesus ensinava de forma convicta, categórica e ungida, e isso fazia toda a diferença.
Além disso, ele tinha uma conduta exemplar, a qual testemunhava em seu favor. As suas palavras eram tão cheias de autoridade e sabedoria que até os seus oponentes se maravilhavam. João 7:46. Os mestres da época haviam se apegado às vãs repetições e a tradições humanas. Cristo resgatou a capacidade de pensar dos seus ouvintes. Seus ensinamentos por parábolas providenciavam a oportunidade ímpar deles entenderem o que ouviam, porque ensinava-lhes grandes verdades espirituais com simplicidade e, ao mesmo tempo, profundidade espiritual, que haviam sido sufocadas pela tradição. Ao contrário dos mestres da lei, os ensinos de Jesus não apresentavam contradições. Eram claros, com conteúdos e métodos diferenciados e revelavam as verdades escritas no Antigo Testamento. Assim como o Mestre amado, devemos viver o que pregamos ou ensinamos para não sermos hipócritas como os fariseus e doutores da lei, tão reprovados por Jesus. O terceiro objetivo desta lição é aprender sobre a importância dos milagres operados por Jesus Cristo. Tópico 3. Jesus Cristo e seus milagres. Alguns séculos antes do nascimento do Senhor Jesus, o profeta Isaías já havia profetizado que os milagres seriam uma marca e um sinal inconfundível da vinda do ungido de Deus a esse mundo, conforme Isaías 35, 5 e 6. O Senhor Jesus deu início ao seu ministério terreno realizando um milagre numa festa de casamento, transformando água em vinho, conforme João 2, 1 ao 12. Os milagres no Evangelho de João são designados como sinais e em outra parte do Novo Testamento, a palavra para milagre é regularmente ligada com o vocábulo que designa sinal. Isto nos ensina que os milagres não designam simplesmente a capacidade de Jesus fazer maravilhas, mas sim o Messiado de Cristo. O objetivo do ministério de Cristo não era apenas realizar milagres, e sim buscar e salvar o que se havia perdido, conforme Lucas 19, 10. Como observamos na cura do filho do oficial à distância, Jesus não quer que a fé nele se baseie nos sinais, mas sim naquilo que ele é, Deus, o caminho, a verdade e a vida. João 20, 31 e 14, verso 6. Subtópico 3.1. O que é um milagre? Um milagre é um ato sobrenatural de Deus, quando ele age fora das leis naturais que governam o nosso mundo. Biblicamente falando, milagre é um acontecimento que se atribui a uma causa divina e sobrenatural. É algo incomum e de difícil entendimento, que está além da razão e da compreensão humana, algo que a ciência não consegue explicar. A Bíblia relata muitos milagres, tanto no Antigo como no Novo Testamento. São atos sobrenaturais, impossíveis de acontecer de acordo com as leis da natureza, como reverter uma doença incurável, multiplicar alimento ou até ressuscitar mortos. A Bíblia relata vários exemplos de grandes milagres realizados por Deus ao longo da história. Através dos profetas, dos apóstolos e principalmente de Jesus Cristo, Deus fez maravilhas às vistas de muitas pessoas. Os milagres serviam para mostrar o poder de Deus, livrar e abençoar pessoas, confirmar a mensagem de profetas ou enviados de Deus, levar pessoas a crer no Evangelho. Os milagres eram e continuam sendo realizados pelo poder de Deus, de acordo com a sua vontade. O apóstolo Paulo curou muitos doentes, mas não foi curado de sua própria doença, nem curou as dores de estômago frequentes do seu amigo Timóteo, segundo aos Coríntios 12, 7 ao 9, 1 a Timóteo 5, 23. Todo milagre depende da vontade de Deus e não apenas da vontade dos homens. Subtópico 3.2. Por que Jesus realizou milagres? Os milagres do Senhor Jesus sempre ocorreram associados à sua palavra de autoridade, para comprovar que ele é Deus. Vejamos
alguns propósitos dos milagres realizados por Cristo. Manifestar a sua glória, conforme João 2,11. Jesus iniciou seu ministério terreno com milagre, como nós já falamos aqui. Os milagres foram sinais de que o Messias havia chegado. A resposta que Jesus enviou a João Batista mostrava que os milagres que ele realizava atestavam que o Messias havia chegado. Mateus 11:5. Observe como Mateus associa as realizações dos milagres realizados por Cristo como cumprimento do capítulo messiânico de Isaías 53 com Mateus 8:16 e 17. Depois de ter acalmado a tempestade, os discípulos ficaram estupefatos com o domínio que Jesus tinha sobre a natureza. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Perguntaram os discípulos. Mateus 8:27. Depois da multiplicação dos pães e peixes, muitos da multidão reconheceram que Jesus era o profeta prometido por Moisés. João 6:14, Deuteronômio 18:15. Os milagres mostram a divindade de Cristo. João escreve acerca dos milagres que ele mesmo narra. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João 21:31. Subtópico 3.3. O maior dos milagres, a ressurreição de Jesus. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante para nós? A Bíblia diz que a ressurreição de Cristo é a base de toda a fé cristã. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé é inútil, porque nossos pecados não foram perdoados. É o que diz a Bíblia na primeira carta aos Coríntios 15:17-22. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele mostrou que o castigo do pecado estava completamente pago. A ressurreição de Jesus mostrou que seu sacrifício na cruz foi perfeito, suficiente. Como o preço foi todo pago, Jesus não podia continuar morto. Atos 2:24. Então, ele venceu a morte. Muitos homens de Deus foram mortos, mas nenhum ressuscitou para a vida eterna. Com sua ressurreição, o Senhor Jesus provou que ele era mais que um bom homem. Ele é o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus também prova que a ressurreição dos mortos é real. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou, um dia todos os salvos vão ressuscitar e ter a vida eterna. 1 Coríntios 15, 20 e 22. As boas novas da salvação em Jesus Cristo trazem como bandeira a sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo está vivo e porque ele vive, podemos crer no amanhã. Para concluir, a doutrina da divindade de Jesus Cristo é crucial, pois como escreveram Krefft e Tasselli, se Cristo é divino, ele tem direito sobre toda a nossa vida, incluindo o nosso íntimo e os nossos pensamentos, sendo a doutrina que destranca todas as outras portas doutrinárias do cristianismo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente sua aula. Convidamos você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revistebd.com. Baixe ali os seus slides referentes a esta lição. Você pode também ali ouvir os 3 hinos da nossa harpa cristã sugeridos pela revista e também acessar os demais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org em construção, que tem o objetivo de disponibilizar ali todos os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço mais uma vez aqui pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, comente sobre os assuntos estudados nesta lição e compartilhe este vídeo, divulgando assim este trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.